Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje com Érico Pilati. Tudo bem, Érico? Tudo bem, como está, Então, pessoal? Tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje. eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui contigo. O Érico sabe tudo sobre tributação. Vai ser um papo ótimo. Érico, começa se apresentando, por favor. Bom, prazer estar aqui falando no seu podcast, né, para o público que está nos ouvindo. Meu nome é Érico Pilati, eu sou sócio do CP da Advogados, da área tributária de planejamento patrimonial e sucessório, né? Trabalho aí com o mercado financeiro de capitais, seja na área regulatória ou tributária há mais de 20 anos, né? E também sou professor de algumas instituições aí em tributário e em regulatório. Algumas são algumas mesmo. Algumas mesmo. Érico, super obrigado mais uma vez. E queria começar contigo falando o seguinte: tem muita conversa até hoje sobre aquela reforma, entre aspas, tributária, Sim, mercado financeiro, tributor exclusivo, investimento exterior, que é a 14754, se eu não me exato. engano, né, de final de 23. E até hoje tem conversa, até hoje tem muita gente querendo saber o porquê dela, o que que ela mudou, e assim, então eu falei, pô, vamos conversar um pouco com um especialista sobre o assunto. Queria que você começasse falando aí um pouquinho do porquê, de onde veio essa reforma. Perfeito. É super, super pertinente a sua pergunta, Hudson, porque quando a gente olha, né, em termos históricos, a 14754 é um resultado de uma série de tentativas que alguns governos já tiveram. Ah, então não foi desse. Não foi só desse, né? Tá. Já vem aí desde tentativas anteriores, a última ainda no governo Temer, de, por exemplo, tributar fundos exclusivos, né? Fundos Verdade. fechados exclusivos, né? Então a gente já passou aí por uma série de discussões nesse sentido e também tributação diferenciada, trazer uma tributação até mais gravosa sobre as chamadas entidades offshore ou os fundos offshore, né? Também, que Tá. por algumas vezes ou alguns governos já tentaram buscar uma tributação, sempre numa busca por aumento de receita, etc. E tem algumas razões por causa disso, né? Quando a gente fala da parte de fundos, em especial os fundos exclusivos aqui no Brasil, os fundos fechados, em Mesmo especial, multimercado, não multimercado, necessariamente precisa ser exato. estruturado. Não Tá. precisa ser estruturado. Pelo contrário, normalmente até o multimercado, que são os Tá. FIM, né, Certo, exclusivos certo. fechados, né, a legislação tributária sempre deu para esses fundos não uma benesse, mas ela sempre foi pautada numa diferenciação de que os fundos abertos não tinham come-cotas, os fundos multimercado não tinham Certo. come-cotas, desculpe, os fundos abertos tinham come-cotas, os fundos fechados não Não tinham tinha como falar. come-cotas, né? E isso sempre foi visto, no meu entendimento, de uma forma torta, porque havia permissão legal, pela Receita Federal como sendo algo, eventualmente, que beneficiava apenas pessoas com alta renda, etc., mas era uma forma, justamente, de investimento, né, com um diferimento de tributo. Então, esse é um ponto que sempre foi visto pela Receita Federal e sempre se tentou, eventualmente, de tempos em tempos, tributar esses ativos, o que veio com a 14754 por meio da tributação do Come-Cotas também para os fundos fechados, Tá. inclusive no multimercado. Na outra ponta, quando a gente olha para ativos no exterior, né, os brasileiros sempre acabaram investindo no exterior por diferentes razões, né, e acho que isso é importante a gente comentar, porque se fala muito de que as pessoas investem lá fora, investem diretamente, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, ou investem via estruturas, né, via fundos, via PICs, via entidades no exterior, e daí essas entidades que fazem os investimentos lá fora, as Ok. chamadas offshore, Tá bom. né? E essa mudança que veio também agora, também já foi tentada algumas vezes, se dá muito por uma visão de que, em razão a regra tributária anterior falava que quando você tinha uma estrutura offshore, né, uma entidade, uma PIC, um fundo exclusivo lá fora, né, Mas alguma coisa meio sua, né? sua, exato, Sua. que você controlava. Tá. Esse é um conceito importante. Você tem que ter o controle econômico-político sobre essa Tá. estrutura Então lá pode fora, ser um né? fundo, pode ser uma empresa. Uma empresa, uma PIC, né, ou qualquer entidade, até não personificada, e que essa estrutura, é a partir dela que você fazia os investimentos lá fora, né? Tá. Tem duas razões em especial por que essas estruturas surgiram, né? E porque foram muito utilizadas e são utilizadas por brasileiros. Primeiro, logicamente, tem uma questão de diferimento, porque você só vai de fato tributar quando você traz o recurso para o Brasil, quando você acessa a renda decorrente dessa Ok. empresa, Então né? você tem um residente no Brasil,
E você Digital. tem uma estrutura lá fora. Tem um princípio, né, que é muito importante, que é o princípio da entidade. Por mais que você controle a empresa tem a sua lógica própria, tem a sua segregação patrimonial, né? Então, isso Importantíssimo é super isso. importante pensar até nos efeitos da 14754 que estão sendo hoje discutidos. Mas, além disso, tem uma questão também muito operacional, porque até final de 23, quando você, na pessoa física, operava no exterior, né, você tinha que ficar olhando a natureza do rendimento, se era dividendo, você tratava como carnê-leão, se era ganho de capital pela venda de um ativo, você tratava como ganho de capital, se você recebia juros, você tratava como ganho de capital, e isso gerava formas de controle e recolhimento de impostos diferentes, Custos de né? controle. Custo de controle, custo de acompanhamento mensal, né? E isso também era uma das razões principais do que muita gente, ao invés de ficar fazendo operações diretas no Brasil, que gerava controle, recolhimento de imposto mensal, eventualmente até o risco de você não pagar o imposto corretamente e sofrer uma malha fina, uma atuação, muita gente criava suas estruturas lá fora e operava a partir dela, né? Porque daí você só recolhia de fato o imposto quando você trouxesse os rendimentos para o Brasil. Isso explica muito o porquê que o governo brasileiro, até olhando para práticas, em certa medida, internacionais, começou a olhar também para essas offshore e pensar como que, eventualmente, elas deveriam ser tributadas, para evitar uma postergação de imposto, etc. E a 14754 faz isso, né? A 14754, que foi uma consolidação ali de quase um ano de discussões com MP, projetos de É uma lei, consultoria, etc., né? leis diferentes também. De diferentes regras que foram sendo discutidas no Congresso, ela acabou sendo estruturada de uma forma a dizer que você tem duas formas de operar lá fora, né? Você pode Hum. operar diretamente, então, uma vez que você opera diretamente, você tem aplicações no exterior. Pode ser posso comprar um fundo mútuo, Um um mútuo, um ETF. ETF, ações em bolsa no exterior, você pode comprar fundos estruturados, você pode comprar REIT, você pode comprar a estrutura que for, bonds, né, lá Tá. fora. E todas essas estruturas, elas vão ser investimentos diretos que você vai reconhecer como sendo de fato ativos seus, porque você Tá. comprou lá fora, né? Tá. Esse primeiro tipo de investimento direto, que não passa por uma estrutura controlada, como um offshore, são consideradas as aplicações financeiras no exterior, e eles passaram, a partir da 14754, a ficar sujeito a um regime mais simplificado do que aquele que a gente tinha antes de dividendo tinha que ser carnê-leão, ganhos tinha que ser ganho de capital, para dizer o seguinte, tudo isso é rendimento. Se você Tá. recebe um dividendo, se você vende um ativo e tem ganho, se você vende um ativo e tem perda, você consegue consolidar todos E essas compensação também operações faz e isso. compensar as perdas com os ganhos, Tá. né, dessa lógica. E Aí você tem que não ser que é igual, da mesma natureza jurídica, que nem no Brasil. Não tem no essa exterior não, Não. no exterior Não. não. No exterior se criou uma grande base de ganho de capital no exterior, né? Tá. O que a gente chama de rendimentos no exterior. E para toda essa base existe uma tributação de 15% sobre o net de todas essas operações de Tá. ganhos e perdas. E quando eu fere, eu ganho uma perda. Tem esse negócio de que não realizou, não existe. Então, aqui é de fato ganho ou perda efetivo, Efetivo. né? Tá. É venda, não é Bem, MTM que a gente vai falar quando tem a questão da controlada, tá bom. né? Então, quando você investe direto, se você recebeu, auferiu renda de fato, seja por o recebimento de um juro, seja de um cupom, de um dividendo, ou pela venda de um ativo, ou a perda pela venda de um ativo, você vai consolidar isso anualmente, né? E vai recolher o imposto. O primeiro prazo para recolhimento desse imposto vai ser agora, sexta-feira, né? Tá Vulgo bom. amanhã, Junto com o imposto de renda junto que com a o gente imposto de passou o final de renda, semana etc. fazendo. Exatamente, né? Tá. Porque se consolidou junto da declaração do imposto de renda da pessoa física a forma de você Ah, consolidar você todo esse lança valor. na. Tá Exato. bom. Né? Você tem, inclusive, você vai lançar isso como seus bens, né? No item de bens e direitos, e depois, para esses ativos no exterior, você vai ter um relatório específico da 14754 que vai consolidar esses ganhos e perdas, inclusive, para fim dessas aplicações diretas, Tá. né? Ok. Então, isso simplifica um pouco e facilita para quem busca investimento direto, e não só pessoas de alta renda, né, os ultra high net worth, que possam também fazer isso de uma forma mais simplificada, sem muito risco Sim. operacional, né? Sim. Então, Sim. aqui a legislação de fato evoluiu de uma forma mais benéfica, né? Tá. Teve, logicamente, algumas perdas no meio do caminho. Por exemplo, se você investia no exterior, no regime anterior,
você podia se aproveitar de algo que vale para ganho de capital no Brasil, que é uma isenção para ganhos em vendas até 35 mil. Então, se você vende, por exemplo, qualquer bem seu até 35 mil no Brasil, bens de pequeno valor, o ganho que você apura, né? Então, imagine que você vendeu a 35, algo que você comprou a 20. Tá. Né? Você tem um ganho de 15 mil. O imposto sobre esses 15 mil, você tem uma isenção para vendas até 35 mil mensais. Claro, desculpa bem, né? Normalmente, mesmo pequeno valor, tirando o bolsa, que tem uma regra própria, né, de 20 mil reais. E isso se aplicava também para bens no exterior. Só que agora, como existe um regime específico para aplicações no exterior, essa regra não se aplica mais. Ou seja, né, qualquer 5 mil de A ganho... partir de primeiro, um real ou $1 de ganho, você já tem uma tributação sobre isso. Tá. Então, esse é um caminho para quem quer aplicar direto. A gente vê muito esse movimento, né, no mercado. Uma pessoa física, que tem poucos recursos e tal, resolveu comprar um ETF lá fora. Vendeu. Ele tem que se preocupar com recolhimento ou o banco mesmo faz? Ele tem que se preocupar com o recolhimento. Né? Ele tem não só que se preocupar com o recolhimento, mas também com toda a estruturação do custo, porque como é um ativo no exterior, ele tem que controlar custo para saber de fato qual vai ser esse custo em reais da aquisição dele, né? Então ele tem que fazer a transformação pela PETAX na data da aquisição, e depois, na data da venda, ele também tem que verificar qual que foi o valor ali pela PETAX na data, né? Para poder justamente trazer esse recurso, pelo menos para apurar o ganho que ele teve, ou perda. Né? Mas aí junta tudo isso, paga só lá na declaração. Paga na declaração. Essa que é a vantagem. Antes você tinha que apurar isso mensalmente. Né? Todos os seus ganhos e perdas não eram compensáveis antes. Agora, se você vendesse no mesmo mês, até dezembro de 23, ações da empresa A lá fora, com ganho, e vem ações da empresa B com perda, a perda era a perda definitiva e o ganho você tributava integralmente. Definitivamente tributado. Exatamente. Então, o que se criou é quase um regime de ganho líquido que existe hoje em bolsa, né, no Brasil, para essas aplicações no exterior. Qual que é a questão? A questão é que toda a variação cambial que você tem nesse período, né, imagine que você investiu em algo quando o dólar estava a R$ 3, e você vai vender agora quando o dólar está a 5,60, 5,70, a variação cambial, além da variação do preço, do ganho real que você tem sobre esse ativo, a variação cambial também entra na base de ganho. Tá bom. Então, tem uma tributação da variação cambial embutida. Tá certo. Aí está naquela ali, 15% para tudo, sendo renda fixa, renda... Até porque para o exterior, isso é interessante, o seu comentário, a legislação tributária não faz uma distinção se é renda fixa ou renda variável para o exterior. Não existe isso. Né? São aplicações em ativos no exterior. Né? Essa diferenciação que no Brasil, e se a gente olha a legislação tributária, ao longo dos anos foi se perdendo esse conceito de renda fixa e renda variável. Ele ainda existe, teoricamente, né? Mas quando a gente olha para o regime tributário, o que a gente vê é regime de autorrecolhimento, que é quando você tem o ganho de capital, é o próprio contribuinte que faz a apuração e recolhe, e o regime de fonte, que é quando você opera normalmente renda fixa, né, que tem uma instituição que retém na fonte o seu imposto. Né? Mas o jargão, e ainda para muitas regras tributárias, e inclusive a regulamentação da Receita, em certa parte, ainda está pautada em regras de renda variável e renda fixa. Né? Mas para o Brasil, não para o exterior. Tá certo. E aí, basicamente, esse é para você que fez um investimento diretamente numa aplicação financeira, um título, alguma coisa assim. E tem aquele outro que é quando você faz, de fato, a constituição de uma entidade no exterior, que você vai controlar, né? Seja do ponto de vista político, detendo todas as decisões, seja do ponto de vista econômico, quando você tem mais de 50% dos recursos daquela... Então não precisa ser exclusivo. Não precisa ser exclusivo. Ter domínio econômico, político. Exato. Eventualmente, vamos dar um exemplo, nós dois decidimos montar uma estrutura lá fora, eventualmente você tem ali mais a vontade desse investimento. Se você, de fato, detém e nós não somos sócios aqui no Brasil, não temos nenhuma relação aqui no Brasil, e você detém 60%, por exemplo, e eu 40%, essa entidade para você é controle, para mim é investimento. Essa é o mesmo instrumento? Mesmo instrumento, só que logicamente que tem detalhes, por exemplo, a gente não pode ser sócio aqui no Brasil, senão isso pode vincular também um controle conjunto lá fora, tem uma série de regrinhas para ser olhado, mas
para simplificar um pouco aqui, até para todo mundo Não, por entender bem, favor, né? né? Porque a regra tributária sempre pode sempre ficar um pouco mais complexa, mas para entender, a questão é controle. Se você tem controle sobre a entidade lá fora, a 14754 também fez uma alteração para dizer o seguinte: essas entidades que são controladas, né, a partir de janeiro de 24, depois da 14754, elas deixam de ter aquela estrutura de que você só tributa quando você traz os rendimentos dela para o Brasil, e ela passa a ter duas opções Opa, eita, do que a coisa vai contribuinte, complicar. né? Você qual que é a lógica disso? O governo falou assim, puxa, eu quero que essas entidades sejam, uma vez que você controla, e essa é a premissa que o governo cria por meio da 14754, se você controla, eu vou criar uma previsão ficta de que se você apura lucro nessa entidade, esse lucro está disponível para você, na pessoa física. E se está disponível para você, eu vou tributá-lo anualmente, Independente de ter virado caixa, ter um evento de independente de ter liquidez. virado caixa, né? E aqui a gente pode entrar um pouquinho num detalhe, só um ponto que eu queria destacar que é relevante, que logicamente que essa regra ela se coloca junto de uma discussão de tributação internacional para se evitar evasão não só evasão de divisas, mas para se evitar de fato que algumas estruturas, em especial em paraísos fiscais, de fato atraiam recursos e mantenham recursos dentro dessas jurisdições, né? Essa é uma Tá. discussão internacional, a OCDE lidera muito esse tema, e o Brasil, logicamente, se aproveitou, acho que desse momento, né, de proximidade com a OCDE, porque em outros momentos no passado o Brasil já tentou tributar essas estruturas controladas, essas offshore, Ah, de forma então não é. Então diferenciada, você tinha falado, não é também já exclusivo. veio, Tá. né, no passado, e dessa vez falou assim, puxa, se você tem um lucro lá fora, esse lucro eu vou interpretar que se você escolhe uma opção de ter uma opacidade nessa estrutura, o que é essa Eu estrutura faço. opaca, Por que né? que eu Por pago? quê? Porque você olha a estrutura como um todo, você não olha por meio dela. E daí isso explica as duas opções. Quais são as duas opções? Daí a Ah, gente entra no detalhe delas. Você pode escolher que essa entidade seja opaca ou seja transparente. tá, E ok. qual que é a diferenciação entre elas? Na opaca, você vai ver de fato uma entidade lá fora. E você vai ter que apurar um lucro de acordo com as regras contábeis brasileiras, Quando né? você fala uma entidade, é uma PJ. Para simplificar, eu É, acho que a gente pode falar que é uma PJ, mas pode ser qualquer outra estrutura, pode ser um fundo, que tá bom. eventualmente lá fora tem essa discussão, né? É, Brasil é um condomínio, né? Lá fora verdade. não necessariamente é essa estrutura, pode ser uma fundação, pode ser até uma conta não personificada, mas que você controla lá fora o investimento por meio dela. Tá bom. Então, a legislação tentou abarcar uma série de hipóteses para não fugir nenhum tipo de estrutura, eventualmente, de toda uma questão societária que poderia Foda-se, né? fugir. Exato, né? E aqui se pegou justamente essas estruturas que, se você investe nelas e você tem mais do que 40% da receita dessas entidades como sendo 40%. mais do que 40% como receita passiva, ou seja, de investimento, Tá. né? E ela está no paraíso fiscal, né? Nessas estruturas, você tem que tributar da forma como eu comentei. Você vai apurar o lucro anualmente, de acordo com as regras contábeis brasileiras, e nesse lucro, a regra tributária que foi determinada diz que você tem que apurar o lucro de acordo com os CPCs, né, com as regras contábeis Tá. brasileiras. E esse lucro vai ser, uma vez apurado, por mais que você não o distribua, você tem que recolher a tributação sobre ele de 15% também, de acordo com a transformação desse lucro, que vai ser apurado em moeda estrangeira, normalmente em dólar, pela PETAX de 31/12 daquele ano, Tá. né? É, Você tenha ou não tenha o dinheiro no bolso, naquele você vai ter momento, que tributar. nesse ano fiscal, aconteceu esse Isso, rendimento 15%. exato. Tá. E daí que vem uma discussão que você bem colocou, né? Dentro desse lucro, de acordo com as regras, uma vez que a legislação fala que você tem que usar as regras contábeis brasileiras, as regras contábeis brasileiras, e aqui não é tese, não é uma questão de tentar burlar a regra tributária, ela, na verdade, ela permite que, se você tem alguns ativos que você não negocia, que você, de fato, compra e mantém na perenidade, que você visa o longo prazo, você não deveria trazer o MTM para impactar o resultado dessa empresa, porque são É, ativos de longo prazo. Isso a regra contábil fala.
Logicamente que o governo, ao perceber que a regra contábil tinha essa abertura, ele tem colocado de uma forma muito enfática que, mas o objetivo é que o MTM também seja reconhecido dentro do lucro, né? Então tem uma discussão aqui no final do dia contábil. Muita Tá. gente está enfrentando e está discutindo essa Não está questão. pacificado. Não está pacificado, porque quando você pega a regra brasileira, né, o CPC e as empresas no Brasil têm que seguir o CPC. E Sim. não tem nenhuma discussão com o fisco em relação a essa aplicação do CPC 48, que é o que trata justamente da avaliação desses investimentos, Tá. né? Então tem uma discussão contábil por trás e ela é pertinente até para dividir aqui, porque isso impacta quanto que é o lucro que você vai Ah, apurar no período, qual que é o resultado que você está então, trazendo. por exemplo, se eu comprar uma ação de longo prazo, um bonde de longo prazo, ele vai entrar na Normalmente, um conta. bonde é um bom É. exemplo, né? Porque o bonde, de fato, é um instrumento financeiro que permite que você tenha, de fato, uma visão de longo prazo, que você não vai querer fazer, e se as suas políticas contábeis, né, isso é super importante, de fato, não levam a que você fique negociando bonde, isso reforça que, de fato, você tem uma visão de longo prazo e não deveria um MTM desse ativo impactar, né? Tá. Mas tem uma Tá, discussão ok. toda técnica por trás. Qual que é o outro lado dessa discussão? Estamos nos opacos, hein, Nos gente? opacos ainda, né? O opaco ele tem uma relevância porque você, quando tributa o lucro, pelo menos você está tributando um lucro de base dólar contra dólar, ou euro contra euro, né? Você Tá. não está aquela variação cambial que você carrega quando você investe diretamente, Esse. né? Porque pensa, quando você investe diretamente, você tem um ativo que você tem que sempre trazer para o real. Então a Tá. variação cambial ela vem junto da base. Tá. Quando você tem a opaca, ela é uma entidade no exterior. Ela está apurando lucro com base em uma moeda estrangeira. Tá. Então, a variação cambial não está impactando a apuração do lucro. Ela só vai ter, de fato, impacto quando você trouxer Quanto é certo? para a transformação para poder achar a base em reais, no Tá. Mas imposto. ele paga imposto de novo? Você, na verdade, normalmente essas estruturas estão em paraíso, né, que não tem tributação lá fora sobre o Tá. lucro, Tá. Então. né? E Tá. daí você tributa os 15%. A vantagem disso é que, uma vez tributado esses 15%, você vai ter que ir controlando esse lucro não distribuído, mas já tributado, para quando você quiser utilizá-lo no futuro, você vai poder utilizar sem pagar imposto novamente, porque você já Tá. pagou sobre aquela quantia. Tá. Ou seja, aquela quantia que eu apurei ano passado que eu já recolhi o imposto, Você vai ter que controlar contabilmente e controlar. sobre aquele valor você não vai precisar pagar o imposto. E você vai ter que reconhecer isso na sua declaração de imposto de renda à pessoa física também, né? Tá. Então, esse é um ponto relevante, porque essa é a primeira declaração que a gente está passando esse ano que tem esses ajustes decorrentes do ano de 2024, né, da 14754, seja para as aplicações diretas, seja para as entidades controladas, Tá. né? Então, essa é opaca. Mas você tem uma opção também, porque tem muita gente que eventualmente fala, puxa, mas eu tenho uma entidade lá fora, eu tenho uma entidade controlada, mas eu só tenho dois ativos e eu não fico negociando, eu não uso essa offshore para isso, eu quero simplesmente carregar esses ativos no tempo. Então, o governo deu a opção de que, por mais que você tenha uma entidade, societariamente ela existe lá fora, o regulatório ela existe, para fins fiscais, você olha ela de forma transparente. Então, na Tá. sua declaração do imposto de renda, você não vai declarar a entidade, você vai declarar os Ah. ativos que ela investe. E não tem um limite, pode ser 4, 5, 6, Não, se tanto faz. você tiver 200 ativos e quiser optar pela transparência, a única questão é que você vai ter que trazer os 200 ativos para cá. Ok. E daí sim, você vai passar a tributá-los da mesma forma como se fosse uma aplicação direta. Ou seja, por Ah, mais que você venda o ativo via sua offshore, você vai ter que apurar a rentabilidade dele aqui no Brasil e recolher o imposto como se fosse um ativo seu, tá. propriamente dito. Aqui no Brasil. Mas aí, mesmo que não tenha um evento de liquidez, você vai Não, só quando. quando você opta pela transparência, você vai aplicar praticamente o mesmo regime do investimento direto. Ou seja, só quando você tem de fato a realização ou recebimento de bond, de cupom, juros, dividendos, que daí você vai tributar aqui na sua pessoa física, dentro daquela lógica anual, né, que a gente Tá, falou, que você vai apurar tudo, vai compensar ganhos e perdas, etc., e vai tributar na declaração do ano seguinte, tá, né, tá, dessa tá. operação. E essa seria transparente. Essa seria transparente. Tá bom. Lógico que tem detalhes aqui. Se você, por exemplo, vai levar um ativo, vai integralizar um ativo nessa sua offshore, nessa entidade controlada, se for na entidade transparente, você pode fazer isso a custo. Se for na entidade
opaca, você tem que fazer uma integralização do valor de mercado, então isso gera impactos de ganho de capital nessa Tá. integralização. Mas o que é interessante entender é que a partir de janeiro de 24, você tem praticamente esses três caminhos, né? Quatro, que eu vou falar Vamos depois lá. Vamos lá. Agora de um está terceiro, organizado né? agora. Agora. Sim. Ou você pode aplicar diretamente, né, pensando em regimes tributários, ou você pode aplicar diretamente Tipo uma plataforma, que na hoje está muito plataforma, comum. né? Entra lá e faz. Exato, você entra, compra os ativos, verifica o que é melhor para você em termos tributários, via plataformas locais que operam lá fora ou diretamente em contas lá fora, né? Faz o que importa é que você vai comprar ativos no exterior, Tá né? E bom. esses ativos você vai tributar apenas quando você realizar a venda deles ou se eles forem distribuindo dividendos ou juros, né? Ok. Esse é o regime de aplicações financeiras no exterior. Quando você vai não, eu quero ter uma entidade controlada lá fora, por N razões, porque eu quero centralizar o investimento, eu quero ter uma governança melhor lá fora, porque eu, de fato, prefiro ter uma entidade que vai ter os meus recursos no exterior, até a gente vai falar um pouquinho para fins sucessórios, que é super importante. Eu Tá. prefiro ter uma entidade. Se você tiver uma entidade, você vai ter que escolher se ela é opaca, se ela é transparente. Você não vai poder mudar essa opção. Pelo menos a legislação atual não deixa que, Tá. mudei de ideia, agora eu quero que ela seja transparente. Por enquanto não pode, Tá. né? Você vai ter que pensar em outras formas societárias de fazer essa alteração. E existe também uma forma de aplicação no exterior, que normalmente mais para estruturas mais complexas e, de fato, pessoas que tenham um volume de recursos grande lá fora e que já estão pensando numa eventual sucessão de destinação desses recursos no futuro, que são os trusts, né? Explica um pouquinho então o Né? conceito. E os trusts, no Brasil, a gente ainda não tem um conceito idêntico a isso, né? Tem uma legislação correndo no Congresso para tentar criar como se fosse um trust para fins brasileiros, que, na verdade, o trust é uma entidade que, com base nos objetivos definidos por quem o institui, ele vai realizar os investimentos, vai fazer todas as aplicações e depois vai fazer a destinação desses recursos, né? E muitas vezes para os beneficiários, transferindo para os beneficiários o Tá. controle dessas estruturas. É uma estrutura muito típica do direito anglo-saxão, né? Tá. Então, Estados Unidos e Inglaterra. Mais ou menos o que às vezes se faz aqui com FIP, mais ou menos. Não é exatamente idêntico, né? Porque o FIP o FIP no Brasil ele visa a aplicação em participações societárias, Certo. né? Tem uma questão de ascendência do cotista, de fato, do gestor ali está participando dentro da gestão, tudo. O trust ele é uma massa de recursos, né? Ele de fato ele permite que você tenha empresas embaixo, que você tenha aplicações financeiras, que você tenha imóveis, você pode ter uma série de outros elementos de investimento, mas ele funciona muito mais dentro da lógica da governança, né? Tá. Porque ele centraliza esses recursos que passam a ser detidos de fato pelo trust, né? É um conceito que na lei brasileira a gente não tem, né? De que tirou da minha propriedade, jogou para uma propriedade de É. terceiros, né? E que vai justamente ali ser gerido de acordo com as regras definidas. Por isso você tem os trusts revogáveis, os revogáveis, né, Tá. etc. E a regra, a 14754, tratou dos trusts também para dizer o seguinte, olha, Em se teoria, são aqueles que, pelo menos no speech, quando lança na regra, eram os super ricos, né? O trust, teoricamente, é um sim, instrumento de super sim, rico. acaba sendo não por uma questão de exclusividade, mas porque facilita a gestão de um patrimônio no exterior, Tá. né? Inclusive atendendo objetivos familiares, sucessão, tudo. E o que é interessante falar sobre isso é que a 14754 também tratou do trust para dizer o seguinte, olha, se você tem um trust, os ativos detidos pelo trust vão ter que ser reconhecidos na sua declaração do imposto de renda. Então, é um tratamento de transparência, É, que é né? fácil. Você Né? pode, se tiver 400, é isso? Você vai ter que trazer para Tá. o seu reconhecimento na declaração do imposto de renda, e isso vai valer depois para fins sucessórios, etc. Né? Então, assim, hoje a gente vê essas estruturas, e tem outras estruturas também que podem existir no exterior, via fundação, para quem também tem um recurso mais elevado, né? Mas para quem pensa, de fato, em investir no exterior, para fins de pulverização de carteira, né? Tentar buscar uma exposição a dólar, o que a gente vê mais é o primeiro nível, né? Que é o nível de aplicações financeiras no exterior diretamente, Tá. né?
que se a pessoa começa, de fato, a ganhar volume lá fora, a gente vê as pessoas começando a pensar em offshore e ter uma estrutura no exterior. E Né? geralmente é paraíso fiscal. Normalmente é paraíso fiscal por uma questão meramente estrutural, né? Porque dentro do paraíso fiscal você não vai ter uma tributação específica lá fora, né? Tá, Então, você fica isento. isento dentro Tá, daquelas apurações, daquelas aplicações, mas logicamente que a regra brasileira hoje justamente está tentando capturar. Você está isento naquele país, mas o Brasil já está tentando antecipar a tributação, por exemplo, nas opacas, né? tá. Para aquele lucro anual que você vai ter que tributar. E aí tributa no Brasil, né? Tributa no Brasil, Tributa não lá no fora. Brasil. Tá. Aí só uma dúvida, que eu esqueci. Como assim é feito do câmbio? Ah, tem que trazer, né? Porque você Tem que traz o trazer, no dinheiro, final vai do ter dia, jeito, é. 31 do Verdade. 12, você apurou tudo em dólar, mas você vai ter que trazer para reais no 31 do 12 daquele ano Aquele para poder resultado tem que identificar. transformar em reais. Exato, Tá exato. certo. Então, por exemplo, o câmbio de 2024 está 6,19, que é o de 31 do 12. É um Tá. câmbio alto. É. Então, hoje a gente já está percebendo um câmbio aí entre Sim. 5,60 e É 5,70, isso aí. né? Então, perceba que o câmbio da data do fechamento gera um impacto para fins da base de imposto aqui. Com Né? certeza, com certeza, Isso com é super certeza. relevante, é super relevante essa ponderação, porque quem está investindo lá fora acaba ficando exposto, de fato, a essa variação cambial, né? E os efeitos que, eventualmente, a regra tributária coloca sobre ela. Tá. E a questão do planejamento sucessório, eu achei interessante. Como é que esses trusts vêm sendo usados? Uhum. Ou mudou alguma coisa na utilização deles com a regra? O que a gente tem percebido, assim, né? Os trusts são estruturas um pouco mais complexas, né? Que, de fato, para grandes famílias, né? Pessoas que têm um patrimônio super relevante, e eles acabam sendo utilizados porque você consegue, de fato, estruturar o seu patrimônio lá fora e permite que você, inclusive, crie as regras de depois como vai conceder o benefício, né, dos resultados para herdeiros, sucessores, né? Então, Tá. a gente vê sim um olhar para o trust. Mas o que a gente tem mais visto, de fato, é como que as pessoas estão se estruturando, né? Inicialmente fazendo esses investimentos lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muita gente É, investindo Estados Unidos, Europa um pouco também, né? Mas eu acho que até por uma questão de percepção ou oferta no Brasil de prestadores de é. serviço, a gente vê muito nos Estados Unidos. Mas uma coisa que é super relevante, quando a pessoa começa a investir muito um recurso relevante, acima de 60 mil dólares, né, investidos em ativos, por exemplo, como ações ou ETFs, etc., você fica sujeito à regra de sucessão da americana, Tá. que no caso é o estate tax, que pode variar aí em alíquotas até 40%. Então, o que a gente vê, como as pessoas estão cada vez mais se organizando, estão planejando a sua vida financeira, não só no Brasil, mas também no exterior, quem começa de fato a colocar recursos num volume um pouco maior, começa a pensar nas offshores, por quê? Para fins sucessórios, se o seu recurso está na offshore, a sucessão que ocorre não é dos ativos dela, mas é das cotas ou da participação da offshore. Tá. Então, se você tem uma offshore, essa offshore investe nos Estados Unidos, pelo falecimento do investidor aqui no Brasil, você não tem uma sucessão nos Estados Unidos, porque nos Estados Tá. Unidos quem está aplicando é a offshore. Você vai ter uma sucessão do controle das cotas ou das shares dessa offshore. Tá. Então, a offshore tem também uma finalidade sucessória importante, que é blindar o investidor brasileiro de eventualmente ficar sujeito a um state tax, que seria um correspondente ao ITCMD no Brasil, Tá. né, nos Estados Unidos. Né? Tem alguns Hum, ativos, por exemplo, investimento em bond não entra dentro dessa regra, está fora dessa regra do state tax, e daí, lógico, tem que se olhar juntamente com o advogado americano para ver de fato como que essas regras funcionam em jurisdição americana, mas o que a gente vê é o funcionamento da offshore também para blindar eventual risco de uma tributação excessiva sobre esses investimentos lá fora. Imagina, muita gente começou a fazer investimentos, vou mandar meu recurso, vou aplicar em dólar, e a não avaliação dessas questões fiscais das jurisdições em outros países acabou expondo muita gente aí a ficar sujeito, num evento, infelizmente, sucessório, falecimento, tudo, a uma tributação
nessas jurisdições. Nossa, tributação é complicada em qualquer lugar do mundo, né? Tudo bem, o Brasil pode É um ser grande pior. sistema, né? Para ter suas jabuticabas, né? Mas, de fato, entender o sistema tributário, não só do país, mas da onde você está com um patrimônio, né? Lembrando que o sistema tributário ele vai pegar algumas materialidades. Então, vai pegar resultado por serviço, compra e venda, detenção de imóvel. E para você ter ativos lá fora, da mesma forma que aqui no Brasil, é importante entender quais são esses impactos tributários que existem lá fora, não só tipo das compras e vendas, tudo, mas também até para os aspectos sucessórios e de controle de bens. Não, com certeza, com certeza. Vamos pensar agora aqui, olhando um pouquinho o que passou e o para frente. Quais foram os impactos que você conseguiu ver no mercado da 14754? Eu vou dividir em dois blocos de impacto. São um para offshore, né, porque de fato teve todas essas mudanças de aplicações diretas, mudanças para as offshores, mudança para o trust, né, esses tratamentos tributários que a gente viu o impacto, em certa medida, ao longo de 2024, em termos operacionais, como seria, e a gente está, de fato, vendo agora o resultado disso tudo nessa primeira declaração de imposto de renda da pessoa física após a mudança da lei e pós o fechamento do primeiro ano com essa nova lei. Tá. Né? Então, todas essas discussões que eu comentei com você brevemente, questão da contabilização da offshore opaca, como que, de fato, essa pessoa vai trazer esses recursos para o Brasil, eu tive lucro, mas não tenho liquidez, vou ter que É, distribuir. Também você vai ter que distribuir de fato o dinheiro lá fora para poder pagar o imposto. Tem as discussões judiciais a respeito do tema, né? Porque a gente não pode esquecer que se você tem isso, o princípio do sistema tributário brasileiro, se você tributa renda, né? ok. Renda tem um conceito, está no Código Tributário Nacional, é um acréscimo patrimonial para a pessoa física, né? Por mais que você controle uma empresa, essa empresa necessariamente tem seu lucro, tem a sua estrutura, tem a sua independência. Dizer que a lei pode pressupor, que porque essa empresa teve lucro, esse dinheiro está no seu bolso, é uma Bem questão notado. a ser discutida judicialmente, né? Se de fato é possível ter essa premissa, ou eventualmente a gente tem aqui alguma discussão judicial a respeito do tema. Né? Tá, tá. Então, tem algumas avaliações que estão sendo feitas, até porque imagine uma pessoa que tem até uma alta renda, mas no Brasil ela só tem imóveis, e ela tem uma offshore que, eventualmente, tem os investimentos lá de longo prazo, em bonds, etc., mas que não distribuem rentabilidade. Essa pessoa, eventualmente, hoje vai ficar sujeita a um MTM na sua offshore opaca, né? Vai resultar num lucro, pode ser positivo, e de onde ela tira o dinheiro? Essa é uma boa Né? pergunta. E Sempre se fico você pensando não, nisso aí. e se você não tem o dinheiro, na minha visão, né, e a gente tem trabalhado em alguns estudos e casos nesse sentido, se você não tem o dinheiro no bolso, você não teve a disponibilidade da renda. Né? E não tendo a disponibilidade da renda, será que isso é tributação de renda ou é tributação de patrimônio? Porque daí, inclusive, até o tipo tributário pode ser afetado. Né? Não, mas eu fico pensando, esse exemplo que você deu, para mim, é possível, né? Não é absurdo. Super Como é que possível, né? faz nessa hora? A pessoa tem que sair vendendo um Exato, o bonde, ativo, o né? ativo? Então, tem uma questão aí de lógica, né, de atendimento da regra tributária que é super relevante e que são discussões que muito provavelmente a gente vai começar a enfrentar, né, com clientes e com avaliação para tentar trazer, de fato, uma eficiência. Tá. Né? Então, tem todas essas discussões com relação a investimentos em offshore e tem um outro flanco, que são as alterações que a 14754 trouxe para a indústria de fundos no Brasil. Isso, Né? Que ali, a gente comentou no começo, né, muito da questão da tributação do Come-Cotas também em fundos fechados, né, que isso. não existia até dezembro de 23, mas não só isso, né, a 14754 ela fez uma grande mudança nos regimes tributários de fundos. Né? Até a 14754 a gente tinha os fundos tratados por regras esparsas, né, não necessariamente que se conversavam, e agora a gente tem uma regra única, que logicamente tem seus pontos de melhoria, tem questões que precisam ser ajustadas, mas ela sistematizou aquilo que a gente pode dizer de regime geral de tributação, de Tá. fundos, que basicamente é renda fixa, né, tabela regressiva, retenção fonte, tudo,
regime de fundos sujeitos a 15%, então o FIA, FDIC, FIP, ETFs, desde que seja uma entidade de investimento, O né? conceito qual é? Só para... Conceito super interessante, porque o conceito de entidade de investimento vem muito mais do regulatório para dizer que se você tem um fundo, né, se você é um investidor de um fundo, no Brasil esse fundo ele está sendo gerido por um gestor, né? Sim, E pela premissa regulatória, esse gestor ele é independente, né? E ele tem o dever de buscar rentabilidade do fundo dentro da estratégia do fundo, dentro da política de investimento desse fundo. Esse é um típico fundo de investimento, entidade de investimento, né? Só que, eventualmente, você pode ter uma estrutura de fundo na qual você, como cotista, tem ascendência sobre as decisões de investimento. tá. Então, Ou você seja, não controla o que tem, o compra, o que gestor não tem vende, discricionariedade. não tem discricionariedade. E Tá, daí o termo é exatamente isso. Se o gestor não tem discricionariedade, esse fundo não é uma entidade de investimento, tá. né? E foi esse recorte que existe muito para a FIP, né? Sim. A O FIPE instituição é o mais do antigo. CVM de 16, né, da 579, faz essa distinção específica. Ela foi importada pela regra tributária para olhar para a FIP, olhar para a FDIC, olhar para a ETF e falar: se você for uma entidade de investimento, você tem 15% sem come cotas de uma forma flat. Se você não for uma entidade de investimento, você tem come cotas além dos 15% na realização, Tá, liquidação, etc. tá, Então, esse regime se estabeleceu. E se estabeleceu um terceiro regime, que é quando justamente você não atende o conceito de entidade de investimento, que daí você vai ter a tributação pelo come cotas também, tá. né? E daí tem discussões muito ricas e grandes aqui, porque imagina um FIP, né? Que esse seu público, sem dúvida, lida bastante com, É. conhece essas estruturas, né? E o FIP não é um fundo líquido, você Ih, não tem recursos. Mas se você for um FIP que o gestor não tem a discricionariedade, eventualmente você não atenda algumas outras regras que foram definidas numa resolução do Conselho Monetário Nacional 5.111, você vai ficar sujeito a come cotas nesse FIP. E daí a questão é, da onde você vai tirar o dinheiro para, eventualmente, o cotista vai ter que entregar recursos para os administradores recolherem semestralmente. O Come Cotas. Come Cotas que a gente vai ter agora, novamente, demais. É sexta-feira, né? Agora. conhecido como amanhã. Conhecido como amanhã. Conhecido como amanhã, não é? Então, na verdade, se você montar um. Ah, você teria de fazer um aporte, e esse aporte nem como poderia Não comprar. seria aumento de capital, né? Seria, de fato, uma entrega de recursos para o administrador via as estruturas adequadas contábeis, tudo, para, de fato, ser um recebimento de recursos apenas para poder pagar esse imposto de renda, né? Então, tem umas lógicas que não são tão eficientes, mas no final do dia a regra acabou sendo estruturada e tem pontos de discussão que precisam aqui ter evoluções, né, para fins de tratamento, como é que você sai desse tipo de estrutura. E além desses três regimes grandes, você tem as leis específicas, né, a lei de FII, lei de FIAG, que é a mesma, Ah, tá, tá bom. FIAG, tem a lei do FIP Infraestrutura, a do FIINFRA, e daí cada uma delas tem os seus regimes tributários específicos, né? Então, pelo menos, a gente tem uma organização da regra, mas tem muitos pontos ainda aí de melhoria, discussão, que provavelmente vão ser discutidos nos próximos anos, né? Nossa, impressionante. Realmente não é simples, não, Érico. Não é simples, Não não é é simples. simples, não. Ó, estamos chegando aqui ao final, tem uma perguntinha só que eu queria te fazer. Você acha que a gente vai ter. Eu tenho ouvido do governo falar muito sobre a questão do precatório. Ah, Uhum. está aumentando muito, está aumentando muito. Eu fico pensando, será porque talvez a qualidade da regulação está deixando muito flanco aberto? E a pergunta é: você acha que vai ter uma judicialização ainda? O que você imagina assim? Teremos uma judicialização sobre esses pontos? Ah, tem muita discussão aqui. Como é que você vê? Você fala em especial para trazer os precatórios para serem investidos Não, para o mercado? não, porque assim, essa é a questão. Você não tem dinheiro, mas vai pagar. É patrimônio ou é renda? Você começa a ter algumas. Você foi colocando, você não colocou, tem pontos para discussão. Esses pontos de discussão são pontos para judicialização ou você acha que não? Eu acho que assim, a legislação tributária, como a gente falou, né, ela é complexa e tem uma questão que é muito importante, porque a regra tributária está muito vinculada à natureza das coisas, né? Então, o conceito para a regra tributária ele é super importante. E quando a gente olha as legislações, a 1474, algumas outras têm saído, tem pontos sim, de melhoria, de
ajuste de conceito, etc., que pode levar a uma eventual judicialização, sim, justamente não só pelo conceito, mas pelo impacto que essa regra tem dentro da estrutura tributária. Tá. Né? Quando você falou, por exemplo, dos precatórios, né, a gente sabe todas essas discussões que estão tendo, idas e vindas do quanto que faz sentido o governo vai permitir pagar, não pagar, precatórios, tudo. Mas independente do precatório em si, o que a gente vê é que, atualmente, para fins tributários, como tem muitos produtos sendo constituídos, tem uma lógica de mudança da regra tributária dentro da reforma como um todo, né? Porque o que a Tá. gente falou aqui hoje muito é um recorte do início da reforma da renda, né? Que o governo prometeu como sendo grande, mas ainda não veio um projeto muito grande, porque a gente tem aquele projeto da tributação dos dividendos, Tá bom. né? Depois a gente pode até ver um Vai outro ter um outro papo. episódio com o meu amigo aqui, porque é muita coisa, gente. Papo. Então, o que eu vejo é que, assim, dentro dessa reforma tributária como um todo, muitas coisas, muitas balizas estão sendo mudadas. Reforma do consumo, reforma da renda, reforma do ITCMD, né, que é o imposto sucessório, que também está aí agora, já foi aprovado na Câmara, está em discussão no Senado, pode trazer um impacto, tendo em vista as mudanças das legislações estaduais para 2026. Então, a gente está passando por um momento de mudanças tributárias que os conceitos vão ser super relevantes. Quanto mais claros eles estiverem, melhor para a interpretação pelo contribuinte e para que a gente possa ter um melhor entendimento da regra. Tomara, né? Já temos muitas outras questões para avaliar, né? Então, Nossa, o que não fala, não, você vê que esse é pior. Você aqui vai para ficar mais uns 3 programas falando aqui. falava muitas horas sobre a questão Muitas tributária. horas. Muitas. Érico, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria saber se tem alguma coisa que ficou faltando aqui na nossa conversa. Vai ter outra, tá? Vai A ter gente, outra a daqui gente a pouco. depois complementa em outra, mas eu acho que o grande ponto é que para, de fato, quem tem eventualmente aplicação no exterior ou quem busca fazer aplicação no exterior, é importante entender que não é simplesmente remeter recurso, né? É importante entender os impactos dessa remessa, né? Seja uma questão meramente de investimento, seja uma questão de planejamento maior e, de fato, tentar entender os efeitos, né, desse ativo que você tem lá fora, que pode gerar uma rentabilidade fantástica, eventualmente, mas é importante entender os impactos fiscais, os impactos de regime de bens, como que isso fica lá fora, né, também, como é que você trata esses ativos, para que não haja depois sustos, né, no É, futuro. né? Impressionante. Fazer planejamento financeiro e tal significa cuidar da tributação também, Exato. né? Só olhar para o investimento, não. Investimento. Planejamento tributário, planejamento patrimonial como um todo, ele é super relevante cada vez mais quando a gente vê essa mobilidade do capital. Certo. Meu caro Érico, um prazer. Prazer Adorei é a todo meu, conversa. Hudson. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado hein? Muito mesmo. obrigado. Ótimo, obrigado. Gente, mais um episódio de Investimento à Versa. Hoje com Érico Pilati, a conversa imperdível. Grande abraço. Até mais, pessoal.